Queridos amigos, irmãos e companheiros, mais uma vez aqui estamos para o nosso estudo das segundas-feiras do Grupo Espírita Fraternidade, conhecido Caminho de Damasco, e dando continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma vez ainda vamos abordar um item do capítulo 24, não coloqueis a candeia sob o alqueire, no seu, precisamente, itens 13 a 16, que tem por título Coragem da Fé. Antes de iniciarmos o nosso agradecimento ao Senhor Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela possibilidade e momento de podermos, através deste meio da internet, nós buscarmos dar sequência àquilo que fazíamos presencialmente nas segundas-feiras. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos ilumine, que tenhamos um momento bastante oportuno e fértil em ensinamentos que nos subsidiem, nos auxiliem na presente caminhada. Em teu nome, Senhor Deus e de Jesus, iniciamos nosso estudo de hoje. As passagens evangélicas são duas que iniciam este item, a coragem da fé, e aqui nós temos a primeira, no item 13, todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai, que estás nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei eu mesmo diante de meu Pai, que estás nos céus. Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. O item 14. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Jesus, segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 26. Nós sabemos que essas palavras de Jesus, na realidade, querem dizer de que se nós não formos firmes, decisivos, na vivência, observância e manifestações das leis de Deus, dos ensinamentos do Cristo, nós não seremos merecedores de adentrarmos, como se diz, ao reino dos céus, de recebermos as benesses, de podermos desfrutar de tudo o que de bom Deus, Jesus, nos reserva no amanhã, mas não só na vida espiritual, também aqui, hoje, agora, na nossa vivência terrena, as nossas firmezas de manifestações de confiança e de fé revertem-se em benefício nosso, tanto quanto a não observância, a não manifestação de fé, a nossa fuga aos ideais e ensinamentos cristãos não nos darão o suporte, ao contrário, se manifestarem a nós como toda e demais enfermidades do corpo ou da alma, que se manifesta naquele que não confia, não crê, em suma, não acredita nas benesses, na misericórdia, no amor do Criador.
e daquele que ele nos enviou como Mestre amado. Hoje, mais do que nunca, neste momento em que nós vivemos dificuldades grandes, principalmente de ordens morais, é difícil se manter fiel aos princípios, sobretudo aos ideais cristãos que esposamos. Nós encontramos na internet uma página do articulista, interessante porque justamente vem trazer essa particularidade, a fé no momento que vivemos. E esta página diz assim: em várias passagens do Evangelho, Jesus salienta a importância da coragem de testemunhar a própria fé. Por exemplo, em determinado ponto da narrativa evangélica, o Cristo afirma que ninguém deve se envergonhar dele e de suas palavras. Das exortações do Mestre, extrai-se que não basta crer em algo. O homem deve viver na conformidade de suas crenças. Esposar um ideal é pouco. É necessário ser fiel a esse ideal. Então a gente se diz cristão, se diz praticante dessa ou daquela religião, segue Cristo, confia em Deus, mas isso não pode ser somente da boca para fora. Nós precisamos e necessitamos viver de acordo com esses princípios, praticar, dar exemplo. A melhor religião é o exemplo. E é assim que nós vamos testemunhar, não vamos nos envergonhar do Cristo, como ele falou. É vivendo, praticando, mais do que falando, mais do que tentando dizer-se para confiar nessa ou naquela filosofia ou religião. Então, como diz aqui, é necessário ser fiel a esse ideal. Em um mundo corrompido, a fidelidade a uma concepção de vida mais pura não costuma ser fácil. Por isso que eu falei do momento, a dificuldade em nós nos mantermos reto diante dos desvios, dos desmandos que tanto aparece, que tanto ecoa em nossos ouvidos, em nossa visão, no noticiário, nos comentários de cada dia. Os exemplos que se recebe diariamente são bastante tristes. A humanidade vive um período de grave crise moral. Sob o nome de liberdade, impera a libertinagem. A título de diversidade de costume, as criaturas se permitem os mais estranhos desregramentos. Há inúmeros desonestos ocupando elevados cargos e vivendo no luxo. Seres viciosos posam de modelo para a sociedade. Olha, tem mais. Quantas situações o cotidiano nos mostra de uma forma a influenciar fortemente o nosso caráter, nossas resoluções, nosso comportamento. E ele vai mais além. Muitos artistas bonitos, mas levianos e desequilibrados ditam modas e tendências de comportamento. A promiscuidade e a troca constante de namorados ou esposos não mais chocam. O homem pouco reflexivo pode se sentir tentado a seguir a onda da modernidade. Quer dizer, o nosso caráter diante de tanta influência pode se deixar levar por esse modismo. Daí a necessidade da vigilância, dos cuidados, que uma vivência cristã pode muito nos auxiliar. Os ensinamentos de Jesus pautam-se pela observância do bem, do amor, do correto,
do digno, do moral. É por isso que nós precisamos desses cuidados. Diz ainda o nosso articulista: entretanto, é preciso ponderar um pouco. Hábitos que destroem a integridade física e psíquica, o lar e a própria dignidade de quem os adota, não podem ser saudáveis. A corrupção dilacera a sociedade, ela implica o desvio de dinheiro que poderia salvar e melhorar inúmeras vidas. A promiscuidade sexual deixa o rastro de desencanto e doença nas vidas de quem a adota. Perante um mundo conturbado e violento, o homem precisa refletir a respeito de seus ideais. Esta página não é de hoje, já foi escrita há muito tempo, mas veja que ela não difere da atualidade. Como nós estamos vivendo, como a sociedade está se comportando, tudo que aqui está sendo dito reflete, infelizmente, o nosso hoje. E isso nos leva a algumas reflexões. Precisamos refletir sobre este momento, como enfrentá-lo, como nos conduzirmos. E ele diz: quais são os valores que se consideram necessários para uma vida harmoniosa e saudável? Quais são? O que não vale é viver ao sabor das circunstâncias, como um animal que se guia pelo movimento da manada. Nós já deixamos esse tempo, já passamos do reino animal que vive por instinto, que segue a manada. Nós já temos a inteligência, essa dádiva de Deus, e, portanto, ela nos é dada para raciocinar, pensar e bem se conduzir. A inteligência é um dom precioso demais para ser desperdiçado. Urge lançar um olhar crítico sobre os hábitos da sociedade e meditar sobre eles. A liberdade, o livre-arbítrio, é uma concessão divina. Agora, nós é que temos que nos cuidar. Vigiar, o Cristo diz: orai e vigiai. A vigilância é sobre tudo aquilo que nos cerca, sobretudo essas influências perniciosas dos meios. Não basta vigiar-nos, já que nós também arrastamos imperfeições e há uma necessidade dessa vigilância, mas temos também que fazer a vigilância contra as influências externas, e sobretudo essa que o meio de comunicação, a sociedade, a convivência, muitas vezes nos oferece, ou, melhor dizendo, abundantemente, infelizmente, nos oferece. Se todos adotarem determinado padrão de comportamento, será possível uma convivência pacífica e proveitosa? Certo naipe de conduta é louvável? Seria agradável ver os próprios filhos ou os pais vivendo de forma destrambelhada? Ou ver um ente querido sofrendo as consequências da conduta inconsequente de outra? Como é difícil a gente perceber no nosso meio, na sociedade, entre os amigos, entre as famílias, situações adversas. Um filho drogado, uma pessoa pelo caminho da droga. Muito triste, muito difícil. Condutas destrambelhadas, como ele diz, perturbam-nos. E não é diferente, porque nós já aprendemos a querer o bem, a querer que tudo dê certo, caminhe corretamente conosco e com o nosso próximo. Portanto, aí a necessidade de nós não fugirmos ao contexto das obrigações que nos compete
dentro da fé que esposamos, dos conhecimentos que temos, do certo que achamos, testemunhando nossa fé em todos os momentos possíveis. Continua. O que não é bom e honroso, o que torna infelizes os outros, deve ser combatido. Aí surge a necessidade de ser corajoso. Viver de acordo com os padrões mundanos é fácil. Difícil é esposar ideais nobres e viver com nobreza. Ser fiel a um ideal não implica tornar-se conversor compulsório dos semelhantes. O Espiritismo fala para não fazermos prosélitos. Nós não estamos aqui para converter as pessoas, para mudar ninguém, mas sim para contribuir e ajudar aqueles que querem e que precisam. Esta é o ideal que devemos abraçar e seguir. A liberdade de consciência é um imperativo da vida em sociedade. Entretanto, respeitar a liberdade dos outros não significa ser conivente com seus equívocos. Pelo motivo de termos que respeitar as pessoas, não precisamos ser conivente, ou seja, pactuar com os erros. Respeitamos, mas não aceitamos, não compactuamos com o erro alheio. Nossas convicções devem ser defendidas, embora de forma serena e tranquila. Para viver em paz, é necessário aprender e conviver com o diferente. Afinal, não somos iguais. Somos cada um uma individualidade, portanto, diferente. E é justamente essas diferenças que faz com que a gente cresça, progride, porque cada um tem aquilo que o outro não tem. No campo lógico, principalmente daquilo que é certo e correto. E do que é errado, infelizmente, também, mas esse não contribui. A contribuição nossa é justamente naquilo que nós temos de bom para dar e que outro tem, e que temos para de outrem receber. Em certos momentos, a omissão é um escândalo. Sempre que chamado a dar opinião sobre uma questão ética, é importante ser honesto, embora mantendo a gentileza. Não podemos nos furtar as nossas convicções, né? A respeito de questões éticas, sobretudo, nós temos que ser honesto, mas ele diz com gentileza, né? Para não ofender. Se a opinião não agradar, paciência. Perante condutas que prejudicam inocentes ou o patrimônio público, deve-se atuar na defesa do bem e da ética. Essa é importante, porque nós temos costumes, às vezes, de lavar as mãos. Temos todos um pouco de Pilatos. Às vezes, para nos resguardarmos, a gente foge a um testemunho, foge a uma conduta, a um amparo, a uma proteção. Então, perante condutas que prejudicam inocentes ou patrimônio público, deve-se atuar na defesa do bem e da ética. Esta frase é muito importante. Nós não devemos fugir a este compromisso de atuar no bem e na ética. Em todo e qualquer caso, agir corretamente, mesmo em prejuízo de nossos interesses imediatos. A gente, às vezes, para não afetar possivelmente nossos interesses, a gente foge desses compromissos. Foge-se a um testemunho, foge-se a alguma coisa que esperava. A lei de Deus espera que nós estejamos presentes e sejamos os representantes dela aqui na Terra. Uma vida honrada é o maior e mais corajoso testemunho que um homem pode dar de suas crenças. Uma vida honrada é o maior e mais corajoso testemunho que um homem pode dar de suas crenças. Isso que nós seguimos até aqui, esse momento, nós tiramos da internet, da redação do Movimento Espírita,
que é da Federação Espírita do Paraná, jornal Mundo Espírita. Então, nós vamos ter continuidade ainda nesse estudo, mas achei interessante essas palavras, as passagens, porque ela faz uma característica da questão da fé, da manifestação da fé, trazendo-a para o momento atual. Outra página que nós achamos aqui na internet tem uma interessante passagem de Martin Luther King. Acho que todos ouviram falar desse grande líder negro na luta pelo povo negro nos Estados Unidos. Martin Luther King nasceu em 1919 e morreu assassinado em 1968 e foi Prêmio Nobel da Paz em 1964. Nas décadas de 50 e 60, lutou pela igualdade social dos negros nos Estados Unidos. Contava ele: uma das pessoas que participaram com mais dedicação dos protestos contra os ônibus em Montgomery foi uma velha negra a quem chamávamos carinhosamente Mamãe Pollard. Embora pobre e sem instrução, possuía profunda compreensão no sentido do movimento que eles faziam, pela igualdade racial. Após marchar durante várias semanas, perguntaram-lhe se estava cansada. Ela respondeu: meus pés estão cansados, mas a alma está descansada. Alguma coisa com você, disse ela, falando Martin Luther King. Não falou com força hoje. Sei que há alguma coisa. Não estamos fazendo o que você quer? Ou são os brancos que estão aborrecendo você? Antes que eu pudesse responder, olhou-me diretamente nos olhos e exclamou: eu lhe disse que estamos com você em tudo e por tudo. Depois, o rosto dela se iluminou e ela disse em palavras de tranquila certeza: e depois, mesmo que a gente não esteja com você, Deus tomará conta de você. Quando ela proferiu estas consoladoras palavras, tudo em mim estremeceu e se acelerou com um palpitante tremor de pura energia. Desde aquela sombria noite de 1956, Mamãe Pollard subiu ao céu e poucos dias calmos tenho conhecido, continua Martin Luther King. Mas com a passagem dos anos, as palavras eloquentes, simples de Mamãe Pollard me têm ocorrido repetidamente para dar-me luz, paz e orientação à alma perturbada. Deus tomará conta de você. Essa fé transforma o torvelinho do desespero numa quente e animadora brisa de esperança. As palavras de um quadro que era comumente encontrado nas paredes das casas das pessoas religiosas devem ser gravadas em nossos corações. São essas palavras. O medo bateu à porta. A fé foi ver quem era. Não havia ninguém. Repetindo, o medo bateu à porta. A fé foi ver quem era. Não havia ninguém. As palavras boas de confiança ditas por aquela senhora o encorajam. Analfabeta, mas possuía fé e a demonstrava contagiando os demais. Todos podemos desenvolver nossa fé exercitando-a dia a dia. A fé não se transfere, é conquista pessoal, mas se desenvolve com o exercício e com os exemplos de muitas outras pessoas, como vimos nos fatos narrados por Martin Luther King. Esse é o colunista aqui falando, Nós vimos também, ele tinha dito aqui outras passagens de Emmanuel, mas nós estamos lendo só de Martin Luther King. Então a gente vê através dessa senhora
como é que a fé pode ser ou é realmente um fator extremamente importante, positivo na nossa vida. Na realidade, é ela que impulsiona na busca e nas conquistas dos nossos ideais. Podemos motivar outros a desenvolvê-la com palavras, ações, um abraço, um olhar, um pensamento, uma prece. Como nós sabemos, a fé não se transfere. Nós já sabíamos disso, a doutrina fala disso, a fé não se transfere, mas ela se conquista. E aqui podemos ajudar outra pessoa a desenvolver com as mais variadas formas. Ele diz, palavras, ações, abraço, um olhar, um pensamento, uma prece. Nós podemos ajudar, mas ela, embora seja uma conquista individual, própria de cada um, ela se conquista, se desenvolve. E neste particular nós podemos ajudar, como somos também ajudados no desenvolvimento da nossa fé. Para as nossas reflexões, eis preciosas frases que nos remetem à fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Paulo aos Hebreus 11:1. A fé é um pássaro que canta, saudando a aurora quando é noite ainda. Anônimo. E a passagem de Jesus, que se encontra no início desse nosso estudo. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mateus 10:32. Então nós vimos aqui a coragem da fé, que é muito importante, porque a base que nos impulsiona, é a força que nos impele para frente, rumo aos nossos objetivos. E para que ela assim nos ajude, nos subsidie, é preciso que ela seja manifestada, que nós a manifestemos. Ela não pode, não deve, não pode ser algo somente nosso, interno, mas que não se manifesta. Manifestar a fé, sobretudo, é viver, vivenciá-la, levá-la adiante, exercitar, dar testemunho daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. E olha que isso não envolve somente o fator religioso. Envolve todas as nossas convicções. Nós que passamos um tempo na vida terrena, relacionando-nos com o mundo material, recebendo essa enxurrada de influências, como nós vimos na leitura, de forma perturbadora, o que pode nos levar a desvios. Somente a fé, a crença viva, e nós cristãos, que temos um balizamento, que temos um rumo, que temos um norte, que é o Evangelho de Jesus, que nos leva à interpretação e ao entendimento das leis divinas ou naturais que o Espiritismo estuda no Livro dos Espíritos. Olha aí como estamos alicerçados, temos embasamento, temos orientação importante e capaz de levarmos a coragem da nossa fé muito mais aquém, muito mais além, muito mais adiante do que temos feito. Muitas vezes fugido, muitas vezes aquietado-nos covardemente, com medo de nos envolver, não damos testemunho da nossa fé. Fugimos, aquietamo-nos
e deixamos de praticar a coragem da nossa fé. Importante que nós refletimos sobre isso, para que sempre e mais a gente pode manifestar aquilo que achamos seja o correto, o certo, o bom, o de direito, ética e moralmente, jamais fugindo a este compromisso. Que Deus nos abençoe, Jesus ilumine, que nós aproveitemos a nossa caminhada para testemunharmos a nossa fé. E assim encerramos este estudo de hoje.